E aí, gente, tudo bem? Hoje eu voltei aqui para falar novamente sobre a reforma, tá? Eu vou me ater a 3 pontos previdenciários que foram trazidos na medida provisória 808 e na lei 13.467 de 2017, certo? Os dois primeiros pontos, eles são direcionados especificamente para o empregado que for contratado por meio de um contrato intermitente. O artigo 452-A da CLT, ele preconiza, ele fala no parágrafo 14, que essa empregada contratada por meio do contrato intermitente, quando ela for receber o salário maternidade, ela vai receber o salário maternidade diretamente da Previdência Social, conforme regramento do artigo 72, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91. Na redação original do artigo 72 da Lei de Benefícios, havia uma previsão de que a trabalhadora avulsa, que é aquela trabalhadora que em tese não tem um vínculo de emprego, e a empregada do microempreendedor individual receberia o salário maternidade diretamente da Previdência Social. E agora, junto a essas duas classes de trabalhadoras, se junta a empregada que for contratada por meio de um contrato intermitente. A meu ver, isso é um ponto muito positivo da reforma. Por quê? Chega muito caso no escritório de empregada que recebe o salário maternidade com bastante atraso, por questões multifatoriais. E uma das questões que, um dos argumentos que os empregadores utilizam é porque ele diz assim, é porque eu estou sem dinheiro, porque eu vou ter que pagar ela e ela vai se afastar e eu vou ter que contratar uma nova empregada para substituir ela. E aí eu vou ter que arcar com 2 remunerações. E aí, por conta disso, eu vou atrasar. E aí se sejava pretensão indenizatória na Justiça do Trabalho, porque muitas vezes a empregada ficava numa situação de miserabilidade. Enfim, então é um ponto da reforma que eu acho que favorece o empregado e o empregador. Para quem disse no último vídeo que eu gravei, eu recebi algumas mensagens diretas no meu Instagram, de algumas poucas pessoas, né? Dizendo que eu só tenho uma visão muito negativa da reforma para o empregado. Então, nesse aspecto, eu acho que foi um ponto positivo, tá? A outra questão é a previsão que está no parágrafo 3º do artigo 452-A da CLT, na redação trazida pela medida provisória 808. Ela diz que o empregado que se afastava por motivo de doença, ele não vai receber os primeiros 15 dias de afastamento pelo empregador, não. O empregador não vai ter mais obrigação de pagar 15 dias de salário, não. Ele vai receber todo o período de afastamento direto da Previdência Social. Esse aspecto aí, para o empregado, foi ruim. Porque, como é que se diz? Dependendo do posto da Previdência Social, onde você vai fazer seu agendamento do auxílio-doença, pode ser que você só venha ser atendido daqui a 30 dias, 45 dias, isso se não houver greve, etc. E durante esse período de afastamento, você vai estar sem uma fonte de subsistência, sem como se sustentar. Sem contar que se a Previdência Social, se o médico perito entender que, na verdade, você não está incapaz para o trabalho, você não vai receber nenhum dia de afastamento, entendeu? E na regra geral, que está prevista no artigo 60, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91, pelo menos os primeiros 15 dias de atestado eram pagos, de afastamento, eram pagos pelo empregador. Então, o trabalhador tinha ali uma fonte de renda meio que mediana, né? Para o empregador, nesse aspecto, foi bom, porque ele não vai ter mais que arcar com nenhum dia de salário a partir da entrega do atestado, certo? Gente, um outro ponto que eu vou trazer sobre a reforma sobre o último ponto previdenciário, é sobre uma questão que eu falei já no último vídeo que eu tinha feito sobre a reforma trabalhista, que vai estar linkado aqui neste card que você está vendo ao final desse vídeo, e vai estar também na descrição abaixo do vídeo, na minutagem, tá? Que é sobre o recolhimento suplementar pago pelo trabalhador. O que é isso? Aquele segurado enquadrado como empregado que receber menos que um salário mínimo, ele já vai ter feito uma contribuição previdenciária, certo? Um recolhimento. E o empregador dele, a cota parte dele, vai ter um recolhimento do empregador e um recolhimento do empregado em cima da remuneração oferida, tá? Se ele receber menos que um salário mínimo, ele vai ter que fazer um recolhimento suplementar. Porque se ele não fizer esse recolhimento suplementar, o trabalhador, não é o empregador, se ele não fizer esse recolhimento suplementar,
ele não vai adquirir a qualidade segurada, ele não vai manter a qualidade segurada e ele nem vai cumprir o tempo de carência exigido pela Lei 8.213 para fazer juízo a benefícios previdenciários, certo? Gente, o mais grave é que o legislador ele agiu de extrema má-fé, porque ele diz assim, no artigo 911-A, no parágrafo 1º, ele diz que o trabalhador poderá recolher, como se fosse uma faculdade. Só que no parágrafo 2º, ele torna isso uma obrigação, porque ele diz que se o empregado não recolher, ele não vai adquirir a qualidade segurada e ele não vai fazer juízo a benefícios porque ele não vai ter cumprido o tempo de carência. E aí, gente, entra a gravidade disso aí e da falta de informação, porque o empregador não vai esclarecer isso ao trabalhador. O trabalhador vai desconhecer essa informação, ele provavelmente não vai saber nem como é que ele faz esse recolhimento, nem que ele tem que fazer, nem que é um direito dele. E na hora que ele ficar doente e for postular um benefício na Previdência Social, ele não vai saber que ele deixou de receber o benefício porque deixou de fazer o recolhimento suplementar, certo? Então, assim, eu acho isso muito grave porque afronta, inclusive, a previsão original da Lei 8.212 de 91, que é a lei que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e sobre plano de custeio, certo? Essa lei, no artigo 20, ela dispõe qual é a alíquota do empregado. E no artigo 22, se eu não me engano, ela dispõe qual é a alíquota do empregador. Então, a partir do momento que a medida provisória impõe que o trabalhador faça um recolhimento suplementar, é como se ele estivesse majorando a alíquota do empregado. E aí eu vou estar majorando uma contribuição previdenciária para um empregado que recebe menos que um salário mínimo, gente. Então, assim, isso chega a ser um absurdo, entendeu? E o mais grave disso é a publicidade que está sendo feita da reforma previdenciária em outros pontos pelo nosso governo, sem que seja esclarecido direitos e deveres do trabalhador, enfim, na qualidade de segurado, entendeu? Foi por conta disso aí que essa semana saiu uma decisão liminar dada por uma juíza no Distrito Federal suspendendo a propaganda da reforma previdenciária por parte do governo. Inclusive, a notícia que está tanto em vários portais, né? O que eu li foi no site do Conjum, vai estar também linkado aqui na minutagem, na descrição do vídeo, tá? Fala sobre essa questão da desinformação. Ela suspendeu em todo o país essa questão dessa propaganda justamente por conta disso. Porque o trabalhador segurado ele não vai ter acesso à informação. Então, assim, é como se a reforma previdenciária fosse ótima para a sociedade, ótima para os trabalhadores, sendo que não está sendo esclarecido os pontos em que impactam na vida deles, entendeu? Então, gente, assim, eu acho muito importante a gente divulgar essas informações, tá? Então, eu peço que vocês compartilhem os vídeos, independente de você gostar ou não, porque quando a gente compartilha informação, a gente permite que as pessoas ao nosso redor adquiram conhecimento, sejam mais orientadas, para que elas saibam os direitos que possuem, até para evitar aquele discurso que a gente repete muito, de que o benefício está sendo negado porque o perito do INSS é um médico ruim, porque o INSS é quem quer negar o meu benefício. Cara, para essa situação aqui, o benefício vai ser negado porque o legislador, porque o governo, assim decidiu que o trabalhador tem que fazer um recolhimento suplementar. Aí um cara que recebeu no mês uma remuneração de R$ 500, aí eu lhe pergunto, vai ter dinheiro para fazer um recolhimento suplementar? E outra coisa, todas aquelas previsões que estão lá na Constituição Federal de 88, que diz que o trabalho deve dignificar o homem, que a gente deve ter direito a vestuário, educação, saúde, lazer. Uma pessoa que está ganhando R$ 500 vai ter condição de custear tudo isso? Tem, gente. E ainda mais de fazer um recolhimento suplementar previdenciário. Então, enfim, gente, esses 3 pontos da reforma, tá? Assim, foram pontos que eu achei importante destacar, porque sobre toda a informação que eu tenho visto sendo veiculada, tanto em canais de YouTube, quanto dentro dos corredores da Justiça do Trabalho, quanto pela imprensa, não estão sendo destacados, tá bom, gente? Então eu peço assim que vocês, nesse aspecto aí, que vocês divulguem informação, porque informação é tudo para que a nossa sociedade evolua, para que a nossa sociedade cresça e para que a gente seja capaz, para que sejamos capazes, com perdão do meu português, né, nesse aspecto, certo? De sabermos
como agir nas urnas e de entendermos quais são os nossos direitos e as nossas obrigações. Tá bom, gente? Enfim, os últimos vídeos que eu fiz sobre a reforma foram 2, tá? Vão estar nos cards, um aqui e um aqui em cima, tá? E também com os links na descrição abaixo do vídeo, tá bom, gente? Valeu, tchau, tchau!